Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos ouvem pela rádio e TV, Assembleia, imprensa, plenário, eu venho aqui, junto com as vozes que me antecederam nesses últimos dias, fazer coro à preocupação de milhares e milhares de maranhenses, de nordestinos também, que sofrem com as enchentes dos últimos dias. Nós temos que saber, e sabemos disso, nós nordestinos, que tem dois ciclos climáticos muito diferentes um dos outros. O primeiro, ou qualquer ordem que se coloque, trata-se da questão das enchentes, quando há um aumento pluviométrico nas nossas comunidades, nas nossas cidades, no nosso estado, na nossa região, e também há aquele período de muita estiagem, o período de seca, em que há uma escassez de água e que afeta igualmente, principalmente as comunidades mais carentes, que vivem à margem dos rios, que vivem no sertão, que vivem na caatinga, que vivem no semiárido. E nós entendemos que muito tem a contribuição humana para que esses efeitos aconteçam. Eu entendo que boa parte dos discursos meus foram no sentido de que a gente pudesse ter o direito de ir e vir garantido aqui através das malhas viárias do Estado do Maranhão. Falei algumas vezes até de se repensar essa malha viária do Estado do Maranhão. E tenho visto que não fiz insensatamente. Fiz de uma sensatez que hoje vejo que muitos e muitos maranhenses sofrendo por conta das questões dos estados do Maranhão. Eu estive recentemente vendo e pesquisando que boa parte do estado do Maranhão e também de alguns outros estados, as estradas estão padecendo por conta desse inverno que ainda vai se prolongar por pelo menos 1 ou 2 meses ainda. Estradas como a MA 0026, que está intrafegável na região do Alto Parnaíba, Tasso Fragoso e Balsas, regiões que foram cortadas agora perto de Presidente Dutra, em que a BR teve um corte e fazendo com que naquele trajeto fosse impossível transitar. E eu entendo que a população tenha muito a reclamar. Mas não dá só para reclamar, nós temos que ser urgente e fazer com que as pessoas, principalmente as mais carentes, sofram muito pouco nesse período. Nós temos mais de 120, 150 municípios em alerta por conta das enchentes no estado do Maranhão. Cidades como da minha região, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Itapecuru, regiões como a do Maracaçumé, do Marajá do Sena, e principalmente as que agora já estão com não só batendo na porta, como entrando nas casas a água, que é a região de Bacabal, a região de Tuntum, a região de Pedreiras, que fazem parte da região do Mearim. O rio Mearim, que banha os municípios localizados, principalmente na região central maranhense, estão lá Trizidela, Bacabal, Pedreiras, e que, durante minha visita à barragem do Flores, estive lá, eu e o deputado Vinícius Louros perguntávamos da questão da contenção da barragem do Flores nessa questão de inundação dessas cidades. Naquela época, fizemos inúmeros ofícios para que se pudesse o DENOX, naquela época, realizar os reparos necessários na barragem do Flores. Bacabal castigada, como disse o deputado Roberto Costa há pouco,
Em 2009, quase 10 anos atrás, essa mesma cidade de Bacabal sofreu um impacto que mais de 35 mil habitantes daquela cidade foram atingidos de alguma forma pelas enchentes. E mais de quase 5 mil foram desabrigados. E o fenômeno se repete. Nós não podemos culpar só o alto índice pluviométrico da nossa região. Temos que culpar também a questão do desmatamento, do assoreamento dos leitos dos rios, da malha asfáltica e também de concreto que estamos colocando em nossas cidades, sem viabilizar o fluxo normal da água, a ocupação desordenada da maioria das nossas cidades, em que a população sempre prefere as áreas mais próximas aos córregos, rios, riachos, e também o aumento cada vez mais da pobreza na periferia humana, sem esgoto, sem água, e fazendo com que, muitas das vezes, se arrisquem em áreas e fazem com que, nesse período de enchente, se tenha essa problemática de ter cidades se alagando, cidades com quase bairros inteiros debaixo d'água. Eu entendo que o governo do Estado, o governo federal, os deputados do Estado, os vereadores, os deputados federais e senadores, têm que, nesse momento, dar as mãos, reivindicarmos todos juntos num caminho só, trazer recurso para amenizar o sofrimento da maioria das pessoas que vão perder suas casas, cidades que vão perder infraestrutura urbana, cidades que vão ter que ser recuperadas as suas estradas vicinais, o Estado que vai ter que recuperar boa parte de algumas estradas, algumas MA no estado do Maranhão, que vão ter que ser recuperadas. E nós sabemos que, nesse período, o asfaltamento de boa parte das cidades serão danificados, serão alguns até perdidos por completo. Eu entendo que a população do estado do Maranhão tende a acreditar que cada um faça a sua parte. Os políticos, que são os mais cobrados nesse período. Mas temos que entender que, passado esse período, nós temos que fazer um estudo cada vez mais aprofundado para que esse tipo de incerteza climática, e muitas das vezes já está se fazendo um levantamento, há um ciclo de mais ou menos de 8 a 10 anos em que se tem as mesmas situações climáticas nas nossas regiões. Temos que fazer isso para que a gente possa fazer com antecedência um planejamento para que se possa não ter mais esse tipo de sofrimento para as comunidades do estado do Maranhão, e fazendo com que seca e enchente seja algo que a gente possa, de alguma forma, ser controlada e, de alguma forma, a população tenha menos sofrimento nesses períodos.